Nós completamos mais de um mês já de série de mensagens no Evangelho de Marcos. A gente vai ficar aí alguns meses meditando nesse Evangelho, e essa série ela vai ser dividida em duas partes. A gente ainda não sabe se entre a primeira parte e outra a gente vai fazer uma pequena outra série no intervalo. Mas, para essa primeira parte, que vai até o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós vamos falar sobre a identidade do rei. Porque é interessante que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, ele faz, de alguma forma, essa divisão. A partir da segunda metade, se eu não me engano, do capítulo 8, nós vemos a narrativa mudando um pouco e apresentando a missão de Cristo, que é o rei, sendo exposta de forma mais explícita. E nessa primeira parte nós vemos a respeito da identidade de quem Cristo é. Muitos dos feitos narrados aqui no Evangelho de Jesus Cristo revelam muito mais sobre quem Ele é do que simplesmente aquilo que Ele pode fazer. Nessas últimas semanas, por exemplo, nós vimos um aspecto importante sobre a identidade de Jesus: o serviço e a comunhão com o povo de Deus. Nós vimos que ele esteve na sinagoga no domingo, cultuando com outras pessoas, ensinando, servindo, libertando pessoas. Ele sai da sinagoga, vai até a casa de Pedro, cura a sua sogra de Pedro, que estava enferma. Posteriormente, no entardecer ou no pôr do sol, na virada do dia, para o mundo judaico se dava ao pôr do sol, por volta das 18 horas, onde as pessoas já estavam liberadas da obrigação do cumprimento da lei de não se deslocar no sábado. Marcos narra aqui uma quantidade tão grande, ele usa a expressão toda a cidade vai à porta. E ali Jesus serve a cidade, curando e libertando pessoas. Hoje nós veremos uma outra característica importante sobre quem Jesus é, que está descrita ainda no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia. Em Marcos 1, versículo 35, nós leremos até o 39. Se você não trouxe a sua Bíblia, o texto vai ser projetado ali. E você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Marcos 1, versículo 35, a palavra de Deus diz: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Essa é a palavra de Deus para nós. Como eu falei no início, nas últimas semanas nós vimos Jesus na sinagoga, ensinando e libertando, e ele dá prosseguimento ao seu ministério da mesma forma, agora visitando outros povoados, outras localidades. Ele vai até a Galileia, visitando as sinagogas, pregando e expulsando, libertando pessoas. Só que antes desse prosseguimento, nós vemos um momento interessante na vida de Jesus. Jesus, ele se retira para orar. Jesus, ele procura um local deserto, observe. Jesus não foi para o deserto aconteceu um pouco antes, como a gente viu aí no início da série. Ele procura um lugar deserto, um lugar secreto, longe da distração e da presença de outras pessoas. E é interessante que o texto
nos afirma que os discípulos que estavam com Jesus tiveram, inclusive, uma certa dificuldade para encontrá-lo. Eles procuram por Jesus durante um tempo e não conseguem encontrar até que vem ali o mestre orando. É interessante a gente observar também porque o mundo antigo ali era bem diferente do mundo, da cultura que nós vivemos hoje. Naquela época não existia luz elétrica, é óbvio, existiam outras formas de iluminação, mas não existia luz elétrica, não existia eletrônicos. Então era comum que as pessoas dormissem cedo, pouco tempo depois do pôr do sol. Então, talvez pessoas aqui que, porventura, já tenham tido algum tipo de contato com algumas regiões do interior que, de alguma forma, ainda observam, que ainda praticam, né, essa cultura de dormir bem cedo. Então, possivelmente, por volta das 19 horas, as pessoas já estavam dormindo. Acontecia o pôr do sol e, pouco tempo depois, 1 ou 2 horas depois, as pessoas já estavam dormindo. Consequentemente, as pessoas também acordavam muito cedo. As pessoas estavam de pé logo que se amanhecia. E o que nós vemos aqui é Jesus acordando antes dos demais, quando ainda estava escuro, e se retira para um local deserto para orar. Quando a gente vê essa afirmação aqui no versículo 35, primeiro versículo que a gente leu, a gente aprende algo muito fascinante sobre Jesus. E essa é uma das coisas mais belas, mais fascinantes dessa parte do Evangelho de Jesus segundo Marcos, que são aspectos que a gente aprende sobre a identidade de Jesus. Um rei que é plenamente homem e plenamente Deus. Isso é importante para a gente se lembrar desse aspecto, que Jesus sair ali, acordar mais cedo que os outros, para orar, mesmo sendo Deus, aponta para alguém que também foi plenamente homem. Isso é muito importante para nós diante de ameaças que rondam a igreja desde o seu surgimento. No passado, hoje também, um pouco, de alguma forma, os gnósticos tentam negar a humanidade de Jesus. Mas quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos alguém que chorou, alguém que sentiu fome, alguém que dormiu, alguém que passou por momentos de agonia e alguém que reservou tempo para orar. Por outro lado, nós vemos os liberais que já há algumas décadas, infelizmente ainda hoje, tentam negar não a humanidade de Jesus, mas a sua divindade. E negar qualquer uma dessas características ou realidades a respeito de Cristo é muito perigoso. Os grandes desvios da igreja na história vieram da negação de uma dessas duas realidades. E ambas são importantes para que o sacrifício de Cristo fosse plenamente aceito por Deus e nos redimisse, nos tirasse da condição de perdidos para a condição de salvos. E vendo Jesus sendo plenamente homem e plenamente Deus, isso também, de alguma forma, desconstrói a ideia de que Jesus foi simplesmente um reformador do judaísmo, ou ele foi simplesmente um pregador moral, de uma nova moral. Jesus também não era um simples pregador de uma mensagem de paz, até porque não se mata pessoas pregadores da paz. Jesus não era simplesmente um pacifista. Nem tampouco Jesus era um reformador social como
Popularmente, nos dias de hoje, às vezes, a gente vê alguns tentando construir esse Cristo. Eu não estou falando que no seu ministério, Cristo não falou sobre moral, não falou sobre cuidado com os pobres, que de alguma forma ele não abalou as estruturas da religião judaica, e nem tampouco ele pregou a paz. Ele fez isso tudo. Mas o ministério de Jesus não se resume às coisas que ele falou, nem às obras que ele realizou. Mas o fato dele ser o Filho de Deus, o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por nós. Jesus, o Cristo de Deus, era plenamente humano e plenamente divino, para que a obra redentora fosse cumprida para a salvação de nós pecadores. E nesse momento nós vemos uma demonstração muito importante dessa humanidade de Cristo. Alguém que se preocupa em eliminar distrações para ter um tempo a sós com seu Deus. Como eu disse, os discípulos tiveram uma certa dificuldade de achar a Cristo. Jesus teve essa preocupação. Não existiu ninguém, e nem nunca vai existir alguém que pisou nesse solo com mais comunhão com o Pai do que Jesus Cristo. E a partir disso eu queria tirar o primeiro tópico da nossa mensagem. Se você trouxe o Evangelho de Marcos com anotações que a gente distribuiu no início dessa série, anote isso. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não ousou viver sem comunhão com o Pai. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não ousou não dedicar tempo de qualidade para orar. Eliminar distrações, se afastar dos ruídos para falar com seu Deus. E olhando para esse aspecto, o que primeiramente aprendemos aqui é sobre a importância de se guardar um tempo para se dedicar a Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus também foi perfeitamente homem. E a humanidade de Jesus é a demonstração prática de que tipo de pessoas nós devemos ser. Que tipo de pessoa nós devemos ser como filhos de Deus. Uma vez que somos filhos de Deus, como nós devemos agir e andar nesse mundo. E por isso eu te faço uma pergunta. Você tem dedicado tempo com Deus e para Deus? Porque foi assim que Jesus viveu nesse mundo. Foi assim que Jesus caminhou nessa terra. Como a gente viu algumas semanas atrás, Jesus, no dia do Senhor, o que ele fez? Ele ia à sinagoga. Ele observou o dia do Senhor. E estando lá, ele servia o seu ministério. Ele ensinava, ele libertava, ele curava. Mas o seu tempo com Deus não se limitou a isso. Ele também cultivou uma vida devocional. Parece até engraçado. O Filho de Deus, o Deus encarnado, abriu mão de mais alguns minutos ou horas de sono para eliminar distrações com as outras pessoas para orar. Então, pensando nesse aspecto, a vida cristã, a comunhão com Deus, se dá a partir do nosso compromisso, nosso engajamento com a Igreja de Cristo no culto público e também na nossa vida devocional. Entenda, uma coisa
não exclui a outra. Vida em comunidade e vida devocional privada andam juntas. Repito, vida em comunidade e vida devocional, a devocional privada, elas andam juntas. Infelizmente, vivemos em tempos onde a fé cristã ela é relativizada. Alguns vivem religiosamente frequentando os cultos domingo após domingo, cumprindo as suas obrigações religiosamente com a igreja, mas passam a semana inteira sem ler a Bíblia e sem orar. Da mesma forma que existem aqueles que alegam que elas individualmente são a igreja. De fato, a igreja não são essas paredes, não é o nosso CNPJ, mas Deus salvou um povo. A igreja somos nós, reunidos. A própria Trindade aponta para nós um Deus comunitário. E essa ideia de que as pessoas individualmente são a igreja tem levado muitos a pensar que podem viver a realidade da fé cristã de forma autônoma. Mas quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos que Jesus, mesmo sendo plenamente homem, plenamente Deus, não viveu em nenhuma dessas duas formas, observando um aspecto da vida cristã e negligenciando o outro. Viver negligenciando uma área ou outra e dizer que está tudo bem é, de certa forma, afirmar pretensiosamente que você se relaciona com o Pai de uma forma diferente e mais especial que o próprio Cristo se relacionou aqui na Terra. Não existe vida cristã autêntica sem observar esses dois aspectos. Mas eu gostaria de me concentrar nesse aspecto em especial que nós vemos Jesus fazendo aqui no versículo 35. O momento devocional, o tempo de oração de Jesus. Jesus acordou mais cedo, Jesus foi para um local deserto ou secreto. E por que Jesus fez isso? Jesus nos ensina, na sua atitude, sobre a importância de se livrar de qualquer tipo de distração durante os nossos momentos regulares de oração e meditação na palavra de Deus. Aí por isso eu te pergunto, você tem orado diariamente? Como é seu tempo de oração? Quantos minutos dos 1440 minutos que Deus te dá no dia que você se dedica à leitura da palavra e à oração? Talvez você diga que não tem tempo. E, de fato, nós vivemos em tempos de uma sobrecarga de atividades, uma enxurrada de informações. Nos últimos anos, o home office, virou uma realidade para muitas pessoas. Aqui na igreja, a gente tem muitos irmãos que trabalham dessa maneira. Trouxe uma comodidade para muitos em poder trabalhar de casa e estar próximo da família. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho escutado relatos de pessoas que têm trabalhado muito mais do que se trabalhava no escritório. E talvez você diga que não tem tempo, não tem tido tempo para orar e ler a Bíblia. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Tempo é uma questão de prioridade. Todos nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Se nós não fazemos o que o próprio Jesus Cristo fez e nos ensina a fazer, não podemos colocar a culpa no tempo. O que devemos fazer é examinar o nosso próprio coração, rever as nossas prioridades e, logo em seguida, pedir perdão a Deus, se arrepender e começar imediatamente a priorizar tempos a sós com Deus.
Se eu não silenciar meu telefone, me isolar um pouco, seja no meu pequeno escritório em casa, ou quando estou aqui na igreja, sozinho, confesso que eu não consigo. Hoje em dia não são somente as pessoas que estão à nossa volta, como foi o caso de Jesus. A própria agitação da cidade. Na minha casa é engraçado porque tem um quartel do Corpo de Bombeiros ali perto. E o prédio onde eu moro é quase na esquina com a avenida que dá acesso à Avenida das Américas, que é o caminho natural do carro de bombeiro. Então, todo dia a gente escuta sirene de bombeiro. Então, essa agitação da cidade. É carro de bombeiro, polícia. E para completar, lá em casa tem o carro do bombeiro passa. Aí, no prédio dos fundos, tem um apartamento que tem um cachorro que ele começa a uivar, imitando o som da sirene do bombeiro. Eu nunca vi isso. Foi engraçado porque, recentemente, eu estava de férias. O pastor Sávio, meu amigo, acho que muitos conhecem, pregou aqui na igreja, pastor lá da minha antiga igreja, que eu pastoreei. Ele tinha uma atividade, ele estava de férias também, veio passar um final de semana com a esposa no Rio e ficou lá na minha casa. Aí ele voltou, cara, é sério mesmo que passa o carro do bombeiro e o cachorro do vizinho começa a uivar igual a sirene? Eu falei, é isso aí, cara. São aspectos da cidade que naquela época provavelmente não existiam. Então o nosso desafio é ainda maior. São as pessoas, é o smartphone, os eletrônicos, a sirene do bombeiro, a agitação da cidade, o noticiário, a bolsa de valores, o dólar aumentando, caindo, dependendo do seu contexto, você fica feliz, outros ficam tristes. Tudo isso tem a capacidade de retirar a nossa atenção. Mas nada disso pode ser justificativa para tirar de nós tempo de qualidade com o Senhor, independente da quantidade de tempo. Quanto mais tempo, melhor. Mas o importante é que mesmo que esse tempo não seja tão longo assim, que esse tempo tenha qualidade. Mesmo que sejam poucos minutos que você tenha o privilégio de estar diante do Pai. Reserve tempo de qualidade. Elimine as distrações. Olhemos para Jesus que, mesmo sendo Deus, não negligenciou esse cuidado para esse momento de disciplina espiritual. Às vezes a gente tem dificuldade de eliminar essa distração até mesmo no culto público. Essas distrações no momento de culto público, quem dirá no nosso momento de culto privado? E não se engane. Para se perder um hábito, basta você começar a negligenciar, abrir concessões. Da mesma forma, quando você é rigoroso com algo, disciplinado, a disciplina traz esse hábito. Então não negocie esse tempo. Para que você perca a disciplina, para que você não perca a disciplina e a regularidade nesse tempo a sós com Deus. Não podemos ser arrogantes e imaginar que nós podemos viver nessa terra de uma forma diferente da que o próprio Cristo se submeteu, sem observar um tempo de qualidade com o Pai. É interessante que certa vez ouvi a história de um pastor muito conhecido, muito influente, da Coreia do Sul, que ficou muito conhecido pelo crescimento exponencial da sua igreja. Eu não quero me ater aqui nos aspectos, específicos da sua igreja, mas um fato relacionado a esse pastor, que é narrado, que é contado por muitas pessoas, e devido ao tamanho da sua igreja, sua influência, de fato ele era alguém que tinha uma notoriedade na Coreia do Sul. Certo momento, o telefone do seu escritório toca,
Quem atende é a sua secretária, e é informado que o presidente da República da Coreia do Sul queria falar com esse pastor. E a sua secretária, devidamente instruída, falou que naquele momento o pastor ele não podia falar. E ele não podia falar porque ele estava orando. Isso causou uma revolta no presidente. Ele insiste com a secretária que ele queria falar porque se tratava do presidente da República. E aquela secretária foi firme, e após o período de oração, eles retornam à ligação, e o presidente começa com aquela bronca com o pastor. Como que você não me atende? Como que você pôde não me atender? Eu sou o presidente da República. E a resposta daquele pastor foi: me desculpe, presidente, mas naquele momento eu estava falando com alguém mais importante do que o Senhor. Quantos de nós daria tudo, pagaria uma fortuna para falar com alguém importante, alguém que você admira? Se tratando de político, independente de quem tem o poder. Tem gente que dá uma fortuna para falar e tem gente que dá uma fortuna para não falar. Mas talvez um artista que você admira, um atleta, uma celebridade do mundo gospel. Aqui a gente consegue falar com o Bruno fácil. Quantos de nós faltaria o culto para ter a oportunidade de trocar 2 minutos de conversa com alguém que você admira bastante? Mas se você, de fato, tem a noção da importância de quem Deus é, por que nós, por vezes, desprezamos uma vida de oração constante e de qualidade? A nossa constância, a nossa vida de oração reflete a importância que nós damos a Deus. Ainda mais sabendo que entre você e Deus não há mais intermediários, não há mais barreiras, não há uma secretária atendendo o telefone determinando se pode ou não falar com Ele. Não há conflitos de agenda. Você pode falar com Ele de qualquer lugar, a qualquer hora, sem gastar a bateria do seu celular, o seu pacote de dados, e por quanto tempo quiser. Deus, mesmo sendo a pessoa mais importante, não do Rio de Janeiro, não do Brasil, mas do universo, pois Ele é o Criador de todas as coisas, é alguém que está sempre nos ouvindo e acessível a nós. Oração é isso. É o privilégio de poder se dirigir diretamente à maior de todas as autoridades, a mais importante de todas as pessoas. Dando continuidade ao texto, o que nós vemos é que, após orar, após dedicar tempo de oração e ser encontrado por seus amigos, Jesus tem uma outra atitude que nos chama a atenção. Ele termina de orar e diz: bora pregar? Tem muito povoado aí que o pessoal não conhece ainda a boa notícia. Vamos levantar, vamos sair. E é o segundo tópico, o segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Se você trouxe o seu Evangelho de Marcos com um bloco de anotação, escreva isso. Uma vida de comunhão com o Pai nos leva à proclamação e ao serviço. Uma vida de comunhão com o Pai nos leva à proclamação e ao serviço. Após ser encontrado e terminar ali o seu tempo de oração, Jesus, ele convoca a proclamação. Isso a gente pode ver a partir do versículo 38, quando ele diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim.
A atitude de Jesus aponta para a visão missionária que toda a igreja deve ter. Missões é sempre fruto, ou missões são motivadas a partir de corações devotos. Pessoas que possuem um coração missionário são pessoas que têm uma vida de devoção, de comunhão com o Pai. E sabendo que existem povoados que precisam ouvir o Evangelho, essas pessoas vão, elas oram, elas equipam e enviam outras pessoas, assim como também contribuem para que o Evangelho chegue àqueles que ainda não ouviram. Uma igreja onde as pessoas possuem uma comunhão genuína com o Pai não são indiferentes à realidade missionária que nós vivemos. Igrejas que são focadas só em si mesmas são igrejas doentes. Toda igreja precisa ir, orar, contribuir com missões. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos, em dado momento, que existiam duas igrejas muito importantes, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. E entre essas duas igrejas, a única que permaneceu, a única que não morreu, foi exatamente a igreja que investiu em missões, a igreja que era missionária. Uma igreja que vive só para si, ela morre. Certa vez eu escutei de uma pessoa uma crítica, que a igreja estava investindo demais em missões, em plantação de igreja, ao invés de investir em eventos internos. Eu não estou falando que a igreja não precise e não deva equipar os de dentro. Ontem mesmo nós tivemos um evento para as mulheres. Todas que foram, e que me deram feedback, ficaram felizes, contentes, encorajadas ali daquele tempo que tiveram. Estamos planejando outras coisas. Setembro a gente vai ter atividade para as famílias. Tudo isso é válido. Mas se todo investimento interno não resulta em corações missionários, evangelísticos, tem um problema. Se esses eventos estão sendo feitos só para entreter, para se distrair, para entrar na sua agenda de entretenimento semanal, tem alguma coisa errada, ou tem um problema muito grande, melhor dizendo. Precisamos parar de terceirizar o nosso fortalecimento espiritual simplesmente para mais atividades, mais atividades. E geralmente quem tem essa crítica não consegue ser fiel nem ao ordinário, aos cultos, aos pequenos grupos, mas transferem para eventos, para cursos, para programas, achando que isso vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque estão preocupadas em ouvir, em saber o que eu preciso fazer. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que o que nós precisamos não são de respostas simplesmente do que nós devemos fazer, mas reconhecer que nós precisamos de um Deus, de um Salvador que fez tudo por nós, que já fez por nós. Eu não estou falando que o fato de Cristo já ter feito por nós elimina as nossas responsabilidades a partir do que eu preciso fazer. Mas o que eu faço como cristão é em resposta ao que Cristo já fez por mim. O que eu faço como cristão não é para que eu seja salvo, mas porque eu já fui salvo. Eu me comporto, eu vou agir como salvo. Porque o Evangelho não é uma mensagem que nos ensina como podemos ser os nossos próprios salvadores, mas a mensagem que nos confronta a reconhecer que precisamos de um Salvador. E essa necessidade de um Salvador, essa noção, essa consciência de que todos nós precisamos de um Salvador, nos empurra para missões. Quando nós sabemos que precisamos de um Salvador e que há pessoas perdidas que ainda não sabem disso, não tem como ser indiferente a essa realidade. Mas missões também, meus irmãos,
não são somente para aqueles que vão a outros lugares. Há um termo que se popularizou muito. A nossa igreja é fruto de um movimento que usou e usa muito esse termo, a plantação dessa igreja, que é ser missional. E a gente costuma falar, ser missional é ser missionário não no outro lado do mundo, mas do outro lado da calçada. Ser missionário no mesmo CEP. Charles Spurgeon, que foi considerado como o príncipe dos pregadores, que foi usado por Deus para um verdadeiro avivamento na cidade de Londres, há muitos anos atrás, ele tem uma frase muito conhecida que ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Missões e evangelismo não são nomes para departamentos ou ministérios da igreja, onde somente alguns fazem parte. Da mesma forma que evangelismo também não é evento. Eu acredito, sim, em eventos ponte, para se criar contato da igreja com a comunidade. A gente fez isso na Páscoa, foi maravilhoso. Aquele musical, aqueles que puderam estar presentes. Mas nós não podemos limitar evangelismo a um suposto apelo, inventado, se eu não me engano, no século XVIII para cá. Antes disso, não há relato na história para apelo. Evangelismo como um momento de apelo ou um evento específico. Evangelismo e missões é algo que faz parte, ou deve fazer parte, do DNA de todo cristão. Mas, infelizmente, nessa sociedade pós-moderna, relativista que a gente vive, não sei se vocês já perceberam que, hoje em dia, as pessoas se acomodaram a não compartilhar o evangelho com as pessoas. Como se estivesse tudo bem, cada um ficar na sua. Eu não posso incomodar o outro. Eu não posso incomodar o meu amigo que eu amo, o meu parente, falando de Jesus, como pregar o evangelho fosse um incômodo. A questão é, quem tem comunhão com o Pai, sabe quem Deus é e o que Ele fez por nós, e para onde vão aqueles que ainda não foram alcançados por Deus. Não podem ficar indiferentes com a realidade daquelas pessoas que amam, mas que ainda não se encontraram com esse Deus. Simplesmente porque você acha que vai incomodar. Não tem como ficar indiferente, ver seu amigo caminhando para a morte e estar confortável com isso. Quando nós nos recusamos a compartilhar o evangelho para um amigo ou um parente para não incomodá-lo, a gente precisa saber que essa pessoa que nós dizemos amar está indo confortavelmente para o inferno. Claro, precisamos fazer isso com respeito, sem ser um chato, sem estar fazendo simplesmente proselitismo, simplesmente convidando para ir à sua igreja. Mas precisamos observar que missões e evangelismo não são ministérios particulares ou eventos específicos, mas parte da vivência da igreja, como instituição e também individualmente, como cada crente. Nossa igreja, particularmente, a gente tem um piso mínimo para contribuição com missões e plantação de igrejas, que é de pelo menos 10% de tudo que se arrecada. Sabendo que temos muitas responsabilidades. Talvez alguns achem muitos, que já estão acostumados aí com a vivência administrativa de igreja, que vem de um histórico de igrejas que são participativas na administração. Talvez outros que não conhecem a realidade estejam até achando pouco, mas saibam, infelizmente, a realidade de muitas igrejas é muito inferior a isso. Mas, como nós falamos, isso é um piso. Nós queremos crescer para a glória de Deus, para ser uma igreja missionária. Não porque essa é uma responsabilidade nossa somente como instituição,
mas que isso, agindo dessa forma, não vivendo só para si, isso é didático, para que cada crente saiba a sua responsabilidade com a evangelização do mundo. E para termos o evangelismo e missões como parte do nosso DNA, nós precisamos saber o que de fato é evangelizar e o que não é evangelizar. Porque existem muitos ladrões do evangelho. Atualmente existe uma grande armadilha onde as pessoas apresentam a cristandade sem apresentar a Cristo. Apresentar a cristandade, os valores cristãos, ou parte dos resultados, dos efeitos do evangelho, não é evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho de forma clara, sequencial e lógica. A grande história de redenção, que nós podemos dividir em 4 grandes atos: criação, queda, redenção e consumação. Os efeitos do evangelho são resultados de conversão, mas ninguém se converte por uma pregação somente dos efeitos do evangelho ou da cristandade, da moral cristã, dos valores cristãos. Mesmo que muitos possam até mesmo se convencer de que os valores cristãos são as melhores práticas para que uma sociedade caminhe bem. Mesmo que muitos entendam que aspectos ou efeitos do evangelho sejam necessários para que o mundo fique melhor, como o cuidado com os pobres. É possível abraçar essas ideias, ser contra pautas anticristãs ou valores cristãos, ou abraçar práticas cristãs sem se converter ao evangelho. E às vezes nós estamos nos contentando com isso, porque dos nossos lábios só saem uma pregação da cristandade, mas não apresentamos o Cristo. E pessoas, equivocadamente, se convencem de que são os próprios salvadores, porque são pessoas de bem, que observam os valores cristãos, ou são pessoas justas, que têm uma preocupação legítima com os necessitados, com os oprimidos. Entenda, o conservadorismo não é o evangelho, da mesma forma que justiça social também não é. Não quer dizer que o fato de ser cristão eu não observe, não olhe para a sociedade a partir de uma lente orientada pela palavra de Deus. Isso não quer dizer que, da mesma forma, que por ser cristão eu não deva praticar obras de justiça em uma sociedade tão pobre como a nossa. As pessoas, elas são salvas pelo Evangelho. É o Evangelho que nos salva de fato. As nossas obras não têm a capacidade de nos salvar. O profeta Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça são comparadas a trapos de imundície. O que Jesus quer é o nosso coração. Por fim, Jesus, mais uma vez, após pregar, ele liberta alguém. Ele liberta um oprimido. Que é a confirmação do que nós acabamos de falar. Independente daquilo que ele praticou, após ensinar, a pregação de Jesus nunca foi desassociada da ação. Por vezes ele pregava e curava, pregava e orava, pregava e advertia em relação aos necessitados, os pobres que estavam entre eles. Pregava e condenava o pecado na vida das pessoas. Condenava pecado de todas as naturezas. Jesus não tinha uma visão dualista do homem, onde ele se preocupava simplesmente com a salvação de suas almas e era indiferente à realidade que eles viviam. O que nós vemos é um Cristo que sempre se preocupou em redimir o homem por completo. A expansão do Evangelho, inclusive, resultou em milhares de escolas ao redor do mundo, universidades. Muitas delas, as maiores e mais renomadas do mundo, foram fundadas por igrejas, por cristãos.
avanços sociais como a abolição da escravatura na Inglaterra, a partir de William Wilberforce, que era um cristão, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, a partir de cristãos. A pregação nunca é desassociada da prática, mas a prática sem o Evangelho é mero ativismo. Jesus, ele não negligenciou a realidade que nós vivemos em uma batalha espiritual. Jesus não negligenciou essa realidade. Ele buscou a Deus em oração. Uma das piores coisas que pode acontecer a um cristão é achar que não precisa da igreja, que não precisa cultivar uma vida devocional de oração e leitura da palavra de Deus e também uma vida de serviço. O sentimento de autossuficiência, de alguém que acha que já sabe tudo, é nada mais, nada menos do que um sinal de doença espiritual. Como agimos ativamente a partir dessa realidade, a realidade de que devemos cultivar uma vida de intimidade com Deus, a partir do compromisso comunitário com a Igreja de Cristo, com a oração, com a leitura bíblica, com o serviço e com o evangelismo. Olhemos para Cristo e reconhecemos que nem mesmo Ele, que era plenamente homem e plenamente Deus, negligenciou essas coisas. Como nós, pecadores, falhos e imperfeitos, podemos ter a pretensão que podemos andar nesse mundo sem observar essas coisas. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade e confessamos a ti o nosso pecado, que muitas vezes nós negligenciamos uma vida de intimidade e comunhão contigo. Que o Senhor nos incomode a viver dependendo e confiando no Senhor, buscando ao Senhor em oração, em leitura na palavra, no serviço, na proclamação e na comunhão. Não permita que nos tornemos crentes apáticos, crentes nominais, mas que sejamos reconhecidos nesse mundo como discípulos do Senhor. Se porventura há pessoas aqui que ainda não sabiam do privilégio de desfrutar de uma comunicação direta com aquele que é o mais importante, o mais poderoso, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, que o Senhor faça a obra nessas vidas e que elas possam, Senhor Deus, a partir de hoje, em resposta ao teu evangelho que foi pregado, cultivar essa vida de comunhão, de oração e de intimidade com o Senhor, que o Senhor proporciona a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse santo privilégio. No nome de Jesus. Amém.